Evangelho Online traz alegria, equilíbrio e paz, sabedoria, fortifica os laços de uma família e nos liga ao Pai em plena harmonia. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Online. E hoje comigo estão Lúcia Souto e Carmen Gianetti, da Federação Espírita Paraibana. Meu nome é Paulo Quiocanã e vamos hoje debater sobre um tema muito importante do Evangelho sobre o Espiritismo, que é o item 11 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que vai falar exatamente sobre uma mensagem do Espírito Allan Kardec, que é o orgulho e a humildade. Como sempre, convidamos você então a pegar o seu Evangelho, abrir neste item para acompanhar melhor e também colocar ao seu lado um copo com água para que seja fluidificado e você possa ao final beber juntamente conosco. Então, para nós darmos início, vamos pedir a Carmen para fazer a prece inicial e sintonizarmos com os bons espíritos. Graças a Deus e ao Mestre Jesus, amigo inconfundível de todas as horas, que possamos assim, nesta hora em que nos direcionamos à leitura do Evangelho, para construir em nós as benesses necessárias para caminhar nos passos do Mestre. Jesus querido, abençoa-nos, envolve com teu amor, com a tua benevolência, com a tua misericórdia, todos nós, habitantes do planeta Terra, que ora precisamos muito do teu amor e da tua solicitude, para que juntos possamos construir um mundo melhor, aproximando-se da regeneração, fortalecendo assim estes laços, esse elo de ligação com o Pai, transformando em nós tudo aquilo que ainda não é bom, tudo aquilo que ainda não é saudável, para a construção do Espírito liberto. Assim sim, o Senhor envolve a todos nós neste momento com as luzes do teu amor. Que assim seja. Muito bem. Antes de iniciarmos a leitura do item, é sempre bom a gente prestar alguns esclarecimentos acerca do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar não é uma exclusividade dos espíritas. É uma proposta que a família se reúna semanalmente, pelo menos, durante meia hora, 20 minutos, mas que faça a leitura de algo edificante que possa discutir em família. Então, é uma grande possibilidade para que haja diálogo em família acerca dos diversos temas, especialmente aqueles ligados às leis morais que o Cristo nos trouxe, para que a gente possa nutrir dentro do lar as virtudes, e que a harmonia se estabeleça naquele lar. Então você pode pegar a Bíblia ou algum outro livro que traga uma mensagem edificante. Então é muito importante esse cultivo para que a gente possa melhorar a harmonia dentro dos lares. Essa é a proposta do Evangelho no Lar. Bom, então para a gente iniciar,
Vamos pedir para que Lúcia comece a leitura. Então, só repetindo o item 11 do capítulo 7º do Evangelho do Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lá, Lúcia? Pois bem, item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus vem em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é mesmo que é do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos, ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem eu sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que dirás, eu, de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de andrajos? Vã utopia de pseudo-filósofos. Se fôssemos iguais, por que eu teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-vos ambos. Que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não haja pedido esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo a que hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não. Desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito?
Lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje e qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, quanto então te lamento, pois bendito de compaixão serás. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos, talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa a todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão, ou inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és, e quão grande aos teus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos. Tem-lhes confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também ensejarás adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizem de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Cala-te, criança, se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sobre estes vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa. Preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Serva-te puro aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com suas brancas asas e deixando-te com os teus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição no outro. Pode continuar? Pode. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sejam indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, ponderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vô-las compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, casa que é unicamente de oração? E, quem sabe, ó homens, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, chamar-lhe-ias
blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesse perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construísse um ídolo que entraram a adorar. Vós outros, homens civilizados, os imitais. O Cristo vos legou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para isso com as vossas paixões, fizestes um Deus a vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes é ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um proceda, pouco a pouco, à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá Ele tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família, que os vossos corações, mansos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Que ao eleito somente se deparem em seu caminho as palmas que aí tenhais deposto, volvendo ao bem, à caridade, à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. No entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas tão pobre de bons sentimentos, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Bom, é uma mensagem um pouquinho mais longa, normalmente a gente vai conversando, mas cheia de detalhes, cheia de questões importantes que a gente possa fazer reflexão, né? Orgulho e humildade. O que a gente pode, você assim, começar já a fazer uma colocação, sabendo que orgulho, juntamente com egoísmo, é uma das chagas e, portanto, precisa de toda a nossa atenção, né, da gente combater esse... É uma verdade, né? Então, a gente vê aqui nesse texto que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Na realidade, ele nos traz essa mensagem para que haja realmente um nivelamento, que a gente entenda e trabalhe em cima desse nivelamento dos seres humanos. Então, o orgulho é aquele exagero do amor próprio, apesar de que o amor próprio ele se faz necessário ao ser humano. Mas quando ele passa a ser exagerado, ele se torna, digamos, doentio. Então é algo que é uma chaga da humanidade, está aqui no Evangelho, e que precisa ser reparada por todos nós.
Então, o orgulho ele vem trazer diversos vícios. E para isso, a gente vê que o antídoto do orgulho, que ele nos traz aqui claramente na mensagem, que é justamente a humildade, para que a gente realmente possa se livrar dessa chaga, né, ou se curar dessa chaga, justamente a gente trabalhar em cima da humildade. Algo que ainda digamos assim, um tanto quanto difícil para nós, mas que à medida que nós vamos estudando e compreendendo os ensinamentos de Jesus, então a gente vai se aproximando mais dessa humildade, a gente vai percebendo que quanto mais a gente estuda, a gente compreende, a gente vai conhecendo mais. Esse conhecimento é necessário, mas a gente vai sabendo que não sabe de nada, que é necessário mais. Então, a verdadeira humildade, ela faz justamente do sábio saber que não sabe de tudo, que ele precisa saber mais. E aí é o que realmente a gente vai percebendo. Então, esse conceito elevado de si mesmo, que é o orgulho, o chamado orgulho, que realmente afasta os homens, faz com que ele possa se sentir superior às demais pessoas. Então, achando muitas vezes que, digamos, os títulos podem realmente favorecer para que ele se sinta mais do que as outras pessoas, e perdendo esse fundamento que Jesus nos traz de que todos nós somos iguais, todos nós somos irmãos, e que nós precisamos respeitar uns aos outros, entendendo isso e ajudando. A questão da riqueza, a gente vê muito claro aqui no Evangelho, que a riqueza não é algo que me faça mal, mas se eu não tiver a humildade, ela pode realmente me descaminhar, ela pode vir favorecer com que eu venha vivenciar mais as questões de ordem material do que as espirituais, e me afastando cada vez mais de Deus. Então, e vivenciando mais esse mundo material. Perfeito. Tem uma questão interessante, é o seguinte, vendo algumas coisas sobre esse espírito da Baudelaire, ele foi contemporâneo de Kardec. Sim. Né? Ele, inclusive, ele nasceu, acho que 2 anos antes de Allan Kardec, acho que em 1802, e ele desencarnou em 1861. Né? Então, assim, 2 anos depois ele veio dar a mensagem. E ele foi abade, né? foi padre católico, e teve contato com as mesas girantes, as mesas falantes. Inclusive tem mensagem dele que Kardec colocou na Revista Espírita a respeito. E ele começa a falar da questão do orgulho, da humildade. É interessante que ele, nos 2 primeiros parágrafos, ele coloca assim: aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, né? Então ele se coloca como um pobre espírito, né? Ele coloca assim: bendito seja ele pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso, e que o Espírito Santo me ilumine e ajude, né? Então ele já começa fazendo umas colocações de humildade, reconhecendo a sua pobreza, enfim, se colocando de forma igual, né? Isso. Sem se dizer pobre de espírito, né? Mas pobre espírito. Isso. Exatamente. Porque o capítulo é bem-aventurado os pobres de espírito, que são exatamente aqueles não orgulhosos, né? Que Jesus, que há uma confusão, a pessoa confunde um pouco esse Mas termo. a humildade dele foi bem maior, que ele não se colocou nessa ordem do pobre de espírito. Exatamente. Dita por Jesus. Né? Isso. Ele se colocou como pobre espírito. Pobre espírito. Né? Porque é bom assim, né? Diz assim, não, eu sou humilde. A pessoa não, eu sou humilde. Tem gente que fala assim, né? E acaba, na verdade, passando a imagem de alguém orgulhoso, né? Que quer exatamente se destacar, né? Mas, Carmen, o espírito Lacordaire, ele faz aqui uma colocação muito interessante, que parece ser algo contraditório,
né? Que ele fala assim: lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Quer dizer, a humildade colocando acima de todos, né? Quem poderia assim compreender um pouco disso? Que parece uma coisa contraditória, estaria exaltando, né? Mas sendo exatamente esse exercício da humildade. Mas no caso, eu creio que eles exaltam o Cristo, né? Sim, é aqui fala o Cristo. Sem sombra de dúvida, o Cristo é o maior exemplo de humildade que nós temos no dia de hoje, até hoje, né? Sim. Por conta de ter aceitado, na minha visão, né? Sim. Aceitado de Deus esse encargo de construir um planeta e de auxiliar todos esses espíritos que viriam aqui, né? Habitar como nós aqui estamos, para auxiliar no nosso desenvolvimento. Então, se um espírito de grande envergadura poderia muito bem estar em outros patamares mais elevados, ele se colocou para nos assistir e nos auxiliar, passando por aquele processo de grande humildade e até mesmo de humilhação na terra quando ele esteve, porque foi tratado do jeito que foi, né? E a gente já percebe que ainda hoje nós estamos fazendo isso, né? Porque no momento que a gente já conhece todos esses ensinamentos, já ouviu, né, as histórias de Jesus, já compreende um pouco a doutrina dos Espíritos, mas a gente ainda guarda conosco esse sentimento, né, de orgulho, de vaidade. E a humildade está muito longe ainda de chegar, que é uma pena, porque Lacordaire diz assim, ele traz para nós, é como se fosse nos conclamando, né, nos dias de hoje, para nós hoje, no dia de hoje, mas ele já vem desde 1863 com a mensagem, né? Sim. Então, e está tão atual no dia de hoje, porque a gente percebe, né, em nós, nas pessoas que nos circundam, aqueles momentos onde o orgulho prevalece. Parece que isso vem a confirmar exatamente o que ele coloca logo no início, que é tão pouco exercida, né, a humildade, que, por exemplo, pega Chico Xavier, Chico foi o brasileiro do século, não foi isso? Dentre todos, ele foi. E Chico era reconhecido pela humildade, ou seja, é tão raro, parece, né, a prática da humildade, que aquele que a faz, aquele que a exerce, ele acaba se destacando. Né? E interessante que o próprio, que é o verdadeiro humilde, muitas vezes ele não se apercebe daquilo ali, de que ele é humilde. Exatamente, porque para ele aquilo é o natural. E para os demais é que aquilo vai se destacando e você vai percebendo. Porque a verdadeira humildade, ela tem essa característica para aquele que é humilde, né, segundo as leituras, o que a gente vai vendo. Ele realmente não se reconhece enquanto humilde, como a gente vê aqui no início da mensagem. Né? Ele acha que ainda precisa mais e mais e mais. E mais, E é uma realidade nossa. Então a gente vai vendo a cada dia que a gente chega a um determinado patamar, mesmo que hoje você diga, hoje eu não sou a mesma pessoa de 1 ano, de 10 anos atrás, de 20 anos, e vamos parando por aí, né, para não denunciar idades, tanto assim, mas aí você vai percebendo que você melhorou um pouco, que você conseguiu uma certa transformação, porém, você vai realmente perceber que ainda tem muito mais a melhorar, que foi só num determinado ponto que você conseguiu essa transformação. Então, eu acho importante essa questão da gente trazer essa mensagem para os dias de hoje, para que realmente a gente faça essa relação, para que não fique aquilo que a gente viu, a mensagem de Jesus, que já veio há tanto tempo, ainda é super atual. Né? A do nosso irmão aqui, que trouxe aqui no Evangelho, também ainda é super atual. Então, quer dizer, faz parte do nosso dia a dia. Então, não tem como eu deixar lá na época de Jesus, lá em 1863, não, eu vou realmente trazer para os dias de hoje, para a minha vida, se eu ainda estou me utilizando mais do orgulho ou da humildade.
E como no Evangelho diz que o orgulho é a chaga da humanidade, a gente percebe que a gente vive nessas polaridades sempre, né? De saúde, doença, tal, orgulho, humildade, e muitas vezes a gente precisa justamente passar por esse processo do orgulho para que haja a lei de progresso, ela possa realmente nos favorecer e que haja mudança e que haja transformação. Então, para que a gente possa chegar nesse processo da humildade, então aí certamente a gente está passando, já passou pelo processo do orgulho, e daí para que eu vá realmente me admitindo enquanto um ser necessitado de mudança, de transformação a cada dia. Todo instante da minha vida é um momento de aprendizado, é um momento de crescimento nosso. E tendo como parâmetro o espírito imortal. Né? Sim. Porque nós temos que perceber que aquele grau que nós conseguimos chegar ainda é ínfimo diante da grande evolução que precisamos caminhar com a humildade. Né? Então isso aí nos dá já um reforço para trabalharmos a humildade. E quando nós aprendemos algo, ainda é tão significante diante da grandeza do conhecimento, né? Da verdade. Esse ponto aí é importante a gente tratar, porque uma vez mergulhado na matéria, tendo como referência apenas a existência corporal, essa curta existência nossa, que só Deus sabe quanto tempo leva, aí a gente acaba enaltecendo os títulos e a questão do sangue nobre. Né? Ele toca aqui nessa questão, que ainda hoje ainda tem essa... Quem dá esse valor. Né? Aí o que a gente poderia, Carmen, assim, falar um pouco sobre essa questão dos títulos, né? as riquezas, que fazem com que as pessoas se achem efetivamente superiores às demais. É como você acabou de dizer, se a gente se limita a uma existência, ora, se eu chego a ter um título, um diploma, ou ter uma posição social melhor, nessa existência eu me exalto diante daquele que não tem, que não possui. Mas se eu vejo, e através da doutrina ela nos esclarece isto, nos comprova, nos afirma que nós não temos só uma existência, que somos espíritos imortais, né? E continuaremos nessa caminhada, adquirindo mais e mais bens, quem sabe bens materiais, mas bens também morais. Então a gente vai começando a entender que tudo isso é passageiro, tudo isso é inútil, né? Quer dizer, a luta, a corrida que se tem para adquirir esses bens e para se orgulhar ou até para humilhar os demais é perdida, é só naquele momento, só naquela existência. Isso é importante, assim, a gente deve diferenciar, né? Porque a questão de você ter os títulos, né? Você estudar, né? Você se formar, você depende da intenção, como você faz, porque é importante você poder realmente contribuir com a humanidade na questão dos saberes. Isso, né? que faz parte para auxiliar o progresso da humanidade, sim, é importante. A própria riqueza, inclusive, tem uma parte do Evangelho que diz o seguinte, que se nós distribuíssemos igualmente toda a riqueza da terra, né, entre todos, no dia seguinte já teria diferença. Alguém já estaria progredindo a sua parte, enquanto que o outro estaria eliminando totalmente. E essa riqueza concentrada, ela de certa forma ela vai subsidiar, ela vai financiar uma série de descobertas que a mulher precisa, né? Exatamente. Progresso em si. Então o problema não está no título nem na riqueza. Não. É naquela intenção com a qual você... Com certeza. Então, se pode haver humildade na riqueza... Ainda nos valores daquele que possui. Exatamente. Então, pode-se haver humildade na riqueza, porque é exatamente o que você está falando. Vai de acordo com a intenção. A forma que o indivíduo vai trabalhar aquele conhecimento, aquela riqueza intelectual ou material, e a forma que ele vai distribuir isso, a forma que ele vai trabalhar, que vai chegar às demais pessoas, aí sim, essa aí é que vai ter realmente o peso. Ele né? ter consciência de que a verdadeira propriedade
não são os valores da matéria. E que elas existem ou elas chegam até nós com esse propósito, de a gente auxiliar mesmo no progresso. Não é? E essa questão do sangue nobre me faz recordar um filme que passa na Segunda Guerra Mundial, não sei se é Filhos da Guerra, Filhos do Ódio, alguma coisa assim, que um garoto judeu, ele para sobreviver ele se passa como alemão. Né? E na sala de aula, só dos alemães, o professor o chama, ele vai com receio, mas aí o professor começa a tomar uma série de medidas no crânio dele, né? E diz assim, esse é um verdadeiro exemplar germânico, esse é um alemão exemplar. Só que ele é judeu. Né? Então, assim, mostrando como o fanatismo, o exclusivismo nos traz a cegueira. Né? Porque muita gente diz, não, meu sangue é azul, mas até hoje a ciência não comprovou. Não encontrou esse sangue azul, não foi? Isso aqui, né? A química não traz essa comprovação, por mais que se diga, mas e por todas as pesquisas que já foram realizadas, o sangue, o nosso corpo realmente é igual aos demais. Como ele diz aqui, se tirarmos as nossas vestes, nós vamos perceber que somos todos iguais. Então, qual é a diferença, então? Justamente vai estar no conteúdo, na bagagem do espírito. Então, como ele se comporta perante a vida, as crenças. Então, a doutrina espírita, ela traz aqui, eu vejo aqui claramente, quando ele inicia esse parágrafo, ele diz, ó rico, enquanto dorme sob dourados tetos. Então, ele vai, na continuação aqui, ele está nos falando da reencarnação. Ele está nos falando da reencarnação, das outras existências que nós vamos ter, que nós já tivemos também. As mudanças de papéis. As mudanças de papéis. Ora eu estou aqui como uma professora, aqui depois eu estou como um aprendiz. Então esse papel ele vai se modificando até dentro desse processo de aprendizagem do espírito, para que ele possa experienciar as diversas situações e circunstâncias e daí ele possa progredir. Porque aí como será? Eu vim nesse papel de rico, que não é um papel fácil, o papel da riqueza, como no Evangelho nos mostra, tem aquela passagem que diz que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Justamente ele traz essa questão, porque a riqueza vai nos favorecer, digamos, a diversas situações que podem vir a me desencaminhar. Nos distrair do caminho reto, através de tê-lo, porque eu vou ter todas as possibilidades para vivenciar a vida material e me distanciando dessa vida espiritual. Então, é um processo difícil. Ao passo que a gente escuta aí no senso comum as pessoas falarem sempre o contrário. A pobreza é muito mais difícil, porque a gente olha só aqui nessa vida, ou melhor, nessa existência, que a vida é uma só. Então, nessa existência aqui, a gente sem ter digamos, essa crença ou essa aceitação da vida futura. Então, a aceitação de que nós temos uma vida futura, então nós vamos ter outros momentos para aprendermos, porque como explicar, então, que tantas pessoas, elas morrem, digamos, na criminalidade. Então, qual é a oportunidade que essa pessoa vai ter, esse indivíduo vai ter, essa alma vai ter para aprender? Então, em que processo? Então, dentro desse processo da reencarnação, vivenciando, digamos, experiências, vivências diferentes para que ele possa aprender. Para a gente entrar nos dois exemplos que ele traz da mãe e daquela criança, daquela jovem, né, daquela donzela, só olha uma frase que ele coloca que é muito importante para a nossa reflexão. Diz assim, na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Né? Então, se a gente quer acumular algo, que nós acumulemos as virtudes. Né? Tendo em vista que a morte, se tem alguma coisa que seja democrática no mundo, que todos, né, são apanhados, é pela morte, no caso biológica.
né? O retorno à pátria espiritual, né? Seja rico, pobre, negro, branco, enfim, né? Todos nós vamos passar realmente, né? E aí no mundo espiritual realmente os títulos, a riqueza, o que você teve, isso vai ficar no túmulo, como ele fala, né? Mas aí ele coloca 2 exemplos em relação para que a gente possa melhor compreender essas relações, né? De quem é que é humilde e quais são os interesses que a gente deve realmente ter na existência. Uma é a mãe, né? Que até se coloca, eu me inclino diante de ti, né? Da tua humildade, né? E sobre a donzela lá que fica muito tentada às coisas do mundo, né? Que a gente podia... Infeliz, né? É isso. A donzela fica triste e infeliz por não poder também gozar daquela vida, né? Que as outras estavam gozando e ela não poderia, porque não tinha condição. Então ele dá aquele conselho, né? Um fortalecimento para ela, de que é melhor ela ter paciência, calma, orar e confiar, acima de tudo, né, em Deus, porque nós vamos encontrar aí o auxílio, que é a paciência, que é o equilíbrio, que é a tranquilidade, de passar esse período sem tanto desespero. Mas esse exemplo é muito comum no dia de hoje. Os jovens, as jovens de hoje, né, principalmente as jovens, as meninas, né, elas perdem muito pelas coisas bonitas, pelas coisas, as novidades, né? Os modismos. Os modismos, principalmente os cantores, né? Quando eu vi, é aquela loucura, a gente vê, né? Desde criança a gente já percebe isso, as crianças vão para a escola e muitas vezes uma caneta, um lápis, uma borracha diferente. Então uns bem da moda, de um desenho X que está passando, e as crianças querem aquela desenho. Então quer aquele caderno diferenciado, aquela agenda, a mochila. Então desde criança, então cabe, na minha visão, aos pais, aos responsáveis, realmente orientar essas crianças desde cedo, para que a gente não se habitue a buscar sempre essas questões materiais. Se você pode, muitos pais se endividam até para comprar essa bendita dessa mochila, aí do desenho tal, para as crianças sem poderem. E ficam endividados o ano todo, dividem em 10, 12 prestações, aquela bendita daquela mochila, porque a criança eu quero porque quero aquela mochila. Ou então o jovem eu quero porque quero o celular. Então, dessa forma aí a gente vai percebendo. Tem que ver se eu não estimulo o filho, a criança, ao jovem, a esse consumismo. Exato. Então, para que realmente você vá trabalhando, porque o orgulho, ele vai trazer, digamos, diversos vícios, como a inveja, o que mais? O ciúme, o egoísmo. Então, tudo isso vai ser, digamos, desenvolvidos através do orgulho. Então, é necessário que a gente realmente trabalhe essas questões materiais, não achando que a nossa vida é só isso aqui. É só isso aqui, acabou, pronto. Então, eu não preciso ter ética, eu não preciso ter responsabilidade, eu não preciso olhar o outro quando eu quiser participar de uma forma, digamos, de uma concorrência, participar de uma forma digna, ética, leal. Então, e não querer ultrapassar as pessoas de qualquer forma. Isso é importante a gente observar desde cedo. E a gente vai trabalhar, eu penso, justamente combater o orgulho de que forma? Estudando o Evangelho de Jesus, colocando em prática os seus ensinamentos. É fácil? Eu pergunto, não é? É necessário. É verdade. Não é fácil porque está impregnado em nós justamente o orgulho, o egoísmo, todas as vicissitudes que vêm através do orgulho. É a necessidade que a gente tem de se destacar, né? De querer estar assim, acima de outros em diversas questões. Né? Em diversas questões. Então, uma vez a gente tentando raciocinar, refletir que todos nós somos iguais,
né, de que todos nós vamos desencarnar. Daí assim, a contribuição do Espiritismo é muito grande, porque demonstra que a vida, o espírito é imortal, como você falou, né? E por isso mesmo a educação que o pai deve dar não é ao seu filho daquela existência, mas num olhar de espírito imortal que passa pela sua mão naquele momento. E no exemplo que tu destes, é interessante, porque eu tenho um erro duplo. Eu me endivido para atender aos caprichos, mas esse ainda é o menor dos males. O pior, normalmente, é eu estar exacerbando, eu estar estimulando o orgulho daquele espírito, né, que deveria estar exatamente recebendo uma orientação, né, para que pudesse se aproximar de Deus. E no dia de hoje isso é muito comum. A gente percebe todas as escolas, né, as crianças de 4, 5 anos, está muito forte, né? Então está muito difícil para os pais hoje compreender. Tem que ter um smartphone, né? Tem que ter uma senão as crianças não participam do grupo, não é bem-vinda, não é bem quisto naquele grupo. É muito triste isso. Quantas crianças são rejeitadas porque não podem comprar uma sandália da moda, uma bolsa da moda, né? Outro dia eu vi um caso muito interessante, isso uma mãe me contando, que ela estava num carro de um ano, que eu não me recordo qual mas não era um carro do ano, era um carro dos anos passados. Uhum. E aí a filha estudava, ou estuda ainda, numa escola assim de, digamos, de um padrão mais elevado. Então, quando a mãe ia buscar a filha e parava na porta com aquele carro e pegava, aí chegou um determinado dia, aí a filha chegou para a mãe e disse assim: mãe, tu não me pega na porta não? Para na esquina? Para na esquina? Como? O que é que acontece? Por quê? Aí ela disse: não, mãe, porque esse carro, pelo amor de Deus, está lhe dando vergonha. Esse carro me mata de vergonha. Então, quer dizer, aí a gente tem que analisar realmente, a própria mãe, o próprio pai vai analisar quais foram os valores passados para esse filho. Uhum. Porque esse carro é o que ela tinha naquele momento. Então, quer dizer, mas a outra se sentia realmente constrangida de ver os coleguinhas saindo em todo carro já do ano 3000 e ela no ano 1000. E isso era um motivo de constrangimento para ela. E isso quando não tem vergonha do pai e da mãe, do próprio pai e da mãe. Da profissão que quando ter tido a oportunidade X, né? É verdade. Do pai e da mãe. É muito comum isso aí, né? Realmente. É verdade. Né? Bom, e para a gente caminhar aqui, ele vai fazer uma recomendação no último parágrafo, que ele começa assim: despertai dos irmãos e dos amigos. Né? Despertai. Né? Quer dizer, falando sim, exatamente para que a gente comece a observar isso quanto antes. E eu não sei, parece que ele está aqui muito na colocação desse momento de transição. Uhum. Né? Eu disse bem atual, né? Apesar de ser de 1863, mas está bem atual. Essa transição que se a gente quer realmente permanecer, né, numa terra regenerada, junto aos nossos, junto àqueles espíritos que nós temos mais afinidade, que a gente comece efetivamente a demolir, né? Demolir os altares que todos ergueram ao orgulho. E a gente erguer um altar, é tão difícil até de se penetrar, né? Chegar até ele. A gente mesmo se coloca, né? A gente se coloca, assim, sem dúvida. Até que isso existe até dentro da própria família. Sim. Que é difícil o acesso para que você chegue a um membro da família que esteja nesse patamar de orgulho assoberbado. Está num cargo, numa função de destaque na sociedade. E muitas das vezes, porque o orgulho em si, ele nem precisa ter destaque, ter um cargo de destaque. Sim. Às vezes ele não pode não ter até nada. Não tem nada. Ele tem orgulho. Bem lembrado, né? Sim. Então o orgulho está aí bem independente do que ele tenha
ou não em termos materiais. Você pode ser extremamente orgulhoso sem você ser rico, sem você ter títulos, sem você... acumulado bens, exato. bens materiais. Né? Bom, a gente sabe que o lema da doutrina é fora da caridade, não há salvação. Isso. E ele coloca aqui que é impossível você praticar a caridade sem humildade. Sim. É um pré-requisito para a verdadeira caridade. Né? Porque se não for com humildade, é só uma fachada. Né? É só Dá até uma... um exemplo interessante na roupa, que você veste cobrindo uma deformidade física. Exato. Você não fazer a caridade sem humildade é apenas isso. Então a gente pode dizer que sem humildade não há salvação. Não há salvação. Né? Exatamente. Se for da caridade não há salvação e a humildade é um pré-requisito para a caridade, né? Então é algo que a gente precisa estar prestando bem atenção, né? O que é que nós estamos fazendo, né? Será que saber da caridade mesmo? Saber exatamente o que é humildade, né? Porque ainda é muito confundido. Eu vejo pessoas de destaque, que têm títulos, que têm, mas só sai de casa com que hoje nem é mais tão humilde, sai de Havaiana. Não sei se tem outro, porque a Havaiana está muito cara. É verdade. Está muito caro. Mudou o conceito. Mudou. Mas como as pessoas dizem, sair de chinela, de dedo e, né, de uma bermudinha toda surrada, então aquela pessoa é muito humilde. Mas se você for andar um quarteirão, aí a pessoa entra naquele carro assim que já não é tão do ano 1000 como o da menina, em si do ano 3000. Então, assim, a gente está tentando levar assim de uma forma mais leve, um assunto assim que é muito importante, mas para até que a gente vá entendendo, vá compreendendo e se colocando nesse lugar também. Que o importante, assim, a humildade, o orgulho, não está nas questões exteriores. Está dentro de cada um de nós. Né? Eu posso ser um homem de muitas posses, mas ser humilde, verdadeiramente. Né? Ou eu posso ser uma pessoa quase sem nenhuma posse e ser orgulhoso ao extremo. Então, não há a relação, né, com o exterior. Está dentro de cada um de nós, é isso? É tanto que você pode ser rico e você ser humilde. Né? Pois é, exato. E você ser humilde. E você, no entanto, não ter nada e não ser caridoso, então você também não é humilde. É que o orgulho como a gente marcou, é a ignorância dos reais valores da vida. Né? É a ignorância a respeito dos reais valores da vida. Quando a gente tem consciência desses reais valores, que inclusive a doutrina nos propicia o conhecimento, aí a gente vê que não tem razão de ter o orgulho. Mas aí a gente vai perceber em nós que ainda temos, mas fica mais fácil trabalhar. É importante essa identificação, de você conseguir enxergar, porque ainda a gente vê, porque como você falou, Carmen, seja em que grau for, mas todos nós ainda carregamos, digamos, todos esses o orgulho, ainda carregamos. Mas ainda existe aqueles que ainda não perceberam que carregam, não conseguem admitir. É importante que a gente faça essa identificação, porque só há transformação quando a gente identifica a problemática, e daí eu identifico e começo a trabalhar, a fazer as inúmeras tentativas para realmente se modificar, porque senão... E é bom assim, o pessoal também repetir que todos nós que necessitamos ainda reencarnar neste planeta somos orgulhosos e somos egoístas. Né? Eu digo necessitado porque tem alguns espíritos em missão que não necessitariam aqui reencarnar, mas vêm por amor, para nos auxiliar. Então, todos nós somos. O que cabe a nós? Né? Aí vem, que aí a gente sempre deixa aí uma dica de leitura, que é a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é o autoconhecimento. Como é que eu posso fazer para identificar essas questões
né, e melhorar. Né? Então, quem depois puder, pegue realmente, né, a questão 19, que a primeira pergunta e a segunda pergunta, que a Santo Agostinho vai discorrer sobre algo muito importante de como, na prática, a gente se conhecer. Né? E aí, com isso, o conhecimento, começar então a ir se melhorando, fazendo a proposta do autoaprimoramento. Né? E para a gente finalizar, o Espírito Lacordaire ele fala aqui uma coisa que eu achei que é muito importante, diz assim: no entanto, se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados. Ou seja, a gente estuda a Bíblia desde o Antigo Testamento, a gente verifica o envio, né, de tempos em tempos dos profetas, e aí aquela época a gente também ia matando, ia mudando ouvidos, né, depois vem o próprio Jesus, né, da lição de amor, e agora nós temos os enviados, que são as vozes dos Espíritos. E ele fala aqui que a nossa civilização, tão rica em ciência, mas que pobre de sentimento. Né? Então, parece que há uma controvérsia, né? Há uma disparidade entre a questão do conhecimento, da ciência, e chama a atenção para que a gente precisa fazer uma viagem no sentido do sentimento, né? De tentar equilibrar, né, um pouco por conta até da mudança, né, do que está acontecendo no planeta. E talvez, né, e aí assim, eu tenho uma convicção, a gente só não está mais além cientificamente exatamente por essa imaturidade de não saber usar esses dons, essas questões todas que estão, senão a gente iria fazer uma coisa muito pior, né, de posse de instrumentos, né, tão mais sofisticados. Com certeza, de muito conhecimento que nos vem através da tecnologia, da ciência, desse desenvolvimento acelerado, né, de qualquer forma, e que muitas vezes é utilizado para o mal. É utilizado numa finalidade que não é a finalidade do bem maior. Então, realmente, faz muito sentido o que você coloca, porque se nós não temos ainda maturidade para estarmos muito além, apesar de acharmos que já houve um desenvolvimento muito grande em termos de intelectual, em termos da ciência, mas ainda falta muito para que realmente a gente possa ter condições de receber, de absorver. Então, é através desse desenvolvimento moral, desse desenvolvimento das virtudes, que ainda está muito aquém, tanto quanto do Estado. Carlos, eu gostaria de fazer mais um comentário? Eu gostaria, sim, mas isso é tipo que a gente ultimamente se ouve falar muito dessa mudança, né? E que a gente sabe que nós estamos mudando do planeta para a dispersão para a regeneração. Mas precisa muito ainda do nosso trabalho, desse trabalho justamente de conhecer a si mesmo para dar assim, um passo maior em direção à regeneração. Né? Mas o nosso momento é difícil, é um momento difícil de viver. Não é desesperador, nem deve desesperar ninguém. Ao contrário, o que a gente gostaria de dizer é esperança a toda a humanidade, né, em relação ao momento atual. E confiança em Deus, como disse o nosso irmão Lacordaire. Que nós tenhamos confiança e fé em Deus, né? Que busquemos através da oração o equilíbrio, a tranquilidade, a harmonia e, aos poucos, buscando esse conhecimento de nós mesmos, sabendo aonde nós precisamos melhorar. O que é que em nós está indo de acordo ou contra esse equilíbrio, né? Porque depende de cada um de nós. Não adianta esperar que o mundo se renove, que o mundo modifique pelo trabalho do outro. Né? É nós, cada um de nós somos esse ser responsável por essa modificação. Então a gente deixa aqui através do Evangelho, desse momento, né, essa esperança, né, para que todos nós possamos viver com esperança, com confiança em Deus, fazendo a nossa parte,
tentando a cada dia ser melhor, né, e transformar essa realidade de hoje numa realidade futura que a gente confia que teremos condição de fazer. Sim. Bom, gente, então a gente está chegando ao final de mais um Evangelho lá. Vamos pedir para a Lúcia fazer a prece final, né, de agradecimento e também para a gente fluidificar a nossa água, a sua água também, para tomarmos. Tomamos? Vamos sim. Vamos nesse instante, em um só pensamento. Primeiramente, agradecer ao nosso Pai amantíssimo pela oportunidade, Senhor, que temos de conhecer um pouco da Tua mensagem. Fazei, Senhor, com que a cada dia possamos nos aprofundar e possamos introjetar, sobretudo, o nosso íntimo, para que possamos, assim, fazer com que os Teus ensinamentos possam ser ou serem vivenciados por nós, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de ser. Fazei, Senhor, com que o Teu manto de misericórdia possa envolver a cada um de nós, Teus filhos, para que nós possamos sentir a Tua presença em todo instante da nossa existência, para que assim nos sintamos mais confortados, nos sintamos com mais confiança para darmos seguimento a essa caminhada em Tua direção, Senhor. E queremos Te rogar para que nesse instante possam os irmãos espirituais fluidificarem a água de todos nós que aqui estamos, como também de todos aqueles que neste momento nos assistem, para que eles possam receber, Senhor, a medicação que se faz necessário para o seu espírito neste momento. E assim, Senhor, tendo a certeza da Tua assistência constante, nós queremos Te agradecer por hoje e sempre. Assim seja. Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira em mais um Evangelho Olá. Obrigada.